Deixa eu contar uma história aqui sobre o termômetro, sabe? De uma aluna que ela assou os macarrons e ela tinha essa dificuldade. Sempre que ela olhava, a temperatura do macarrão estava lá dentro do forno. Ela olhava, quando chegava na temperatura, ela ligava o forno. Ele, quando chegava na temperatura, estava subindo. Quando chegava na temperatura que ela queria, ela colocava os macarrões. Só que ele estava subindo ainda. Ele não tinha parado na temperatura que ela queria. Então, assim, sempre ela me ligava, Dai, meu macarrão está na temperatura que você solicitou e meu forno está na temperatura que você solicitou. Eu botei o macarrão lá dentro e aí depois que eu coloquei o macarrão, eu saí. Não verificou. E aí, quando ela voltava, os macarrões estavam estourados. Aí, um dia, como ela era muito próxima, eu estava próximo dela, né, próximo da casa dela, falei, vou aí ver você fazer esses macarrões. Quando eu cheguei lá, aí chegou na temperatura que ela queria, ela botou os macarrões lá dentro. Quando eu olhei, 5 minutos depois, já estava dobrada a temperatura, porque ela ligava o forno, ele não tinha nenhum marcador, ela ligava ele, né, era o forno normal, caseiro, e ela ligava e colocava lá 160 graus. Impossível de assar macarrão 160 graus. Quando chegava no que ela queria, ela saía e colocava lá. Só que ele estava ainda passando, né, pelos 100, 110, 120, 120. Aí chegava no que ela queria, ela botava e saía e ele estourava. Então, você precisa esperar o seu forno parar naquela temperatura. Ele precisa parar ali, estabilizar. Se você colocou, ele chegou na temperatura que você quer e continuou subindo, você vai diminuir ele para ele voltar a descer para onde você quer. Aí ele desceu demais, você vai subir mais um pouquinho para ele chegar na temperatura que você quer. Subir um pouquinho, você vai descendo até você encontrar qual é a medida ali da marcação do seu forno que vai lhe dar aquela temperatura. É ali que vai ficar sempre. Aí você não pode ficar abrindo, fechando, trocando. Ele está fechado aqui, eu vou colocar o macarrão e deixar ele do jeito que ele está. Ou então ele aberto chega na temperatura que eu preciso, eu vou assar o macarrão com ele entreaberto. Então você precisa identificar o seu forno, conhecer, porque aí você vai ficar cada vez mais livre de instrumentos, ferramentas, utensílios, você vai ficar cada vez mais livre, mais liberta para fazer o que você precisa, tá? E aí a gente vai chegar naquela temperatura que precisa, tanto para assar direto o macarrão ou para secar e assar. Depende da técnica que você utiliza e depende do forno. Como ele disse, o forno de pedra eu assava direto, porque eu não conseguia a temperatura muito baixa. No forno elétrico, eu seco e depois eu asso. Já aconteceu também de eu esquecer meu macarrão na bancada, esqueci uma assadeira a mais em cima do forno, e aí naquele calor da cozinha, ele acabou secando. Quando eu peguei nele, ele já estava seco. E eu identifiquei que ele já estava seco no ponto que quando eu fazia no forno de pedra, era naquele ponto que eu usava. Eu só fiz colocar ele lá dentro para assar e foi perfeito. Ele subiu perfeitamente, assou, não teve problema nenhum e eu pulei o processo de secagem.